Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um caso criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago 2 casos diferentes. Então se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, que assim que eu liberar vídeo novo, você será notificado e vem para cá para a gente assistir junto. Também peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que o YouTube entenda que o meu trabalho é relevante. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Lei de número 11.340, que define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. A lei indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher que está sofrendo violência. E agora eu vou contar a vocês o caso real que deu origem à Lei Maria da Penha, e você também vai conhecer os dois lados dessa história. Em 1º de fevereiro de 1945, nascia Maria da Penha Maia Fernandes em Fortaleza, no Ceará. Maria da Penha recebeu uma educação muito rígida e assim que teve idade suficiente, ela passou a estudar em um colégio de freiras exclusivo para meninas. Em 1966, Maria da Penha ingressou na Universidade Federal do Ceará e o curso escolhido foi Farmácia e Bioquímica. E com 19 anos, Maria da Penha se apaixonou e se casou. E mesmo com a vida doméstica, ela mantinha o seu foco nos estudos e sonhava em se formar. Mas o casamento não durou muito tempo devido ao ciúme excessivo do marido. O casal acabou se separando. Separada, Maria da Penha seguiu seus planos, se formou, mas ela não pararia por aí. Penha continuou estudando. No dia 5 de março de 1973, desembarcava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o jovem colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. E em 1976, em uma festa da universidade, Maria da Penha e Marco Antônio se conheceram. Ela fazia mestrado em farmácia, enquanto ele cursava pós-graduação em economia na Universidade de São Paulo. E um ano após terem se conhecido, o casal decidiu ir morar juntos, pois haviam impedimentos que impossibilitavam que eles se casassem naquele momento. Pois Maria da Penha ainda estava em processo de divórcio e Marco, sendo colombiano, não tinha todos os documentos necessários para se casar no Brasil. Maria da Penha estava grávida da primeira filha do casal, Viviane. O casal estava feliz com a chegada do bebê. Eles se davam muito bem e estavam formando uma bela família. Penha acreditava que finalmente tinha encontrado o grande amor da sua vida. Um homem íntegro, confiável e que também a amava. Eles então alugaram um pequeno apartamento e passaram a morar em Itaim Bibi, em São Paulo, próximo à cidade universitária, o que facilitaria a vida de ambos para administrar a rotina de casa e dar continuidade à vida acadêmica. Tudo estava dando certo. Penha estava realizada com a gravidez e Marco tinha sido aprovado num concurso e foi contratado, e deu início à carreira como professor universitário na USP. Após o nascimento da filha, o casal viajou para Fortaleza para que a família de Maria da Penha pudesse conhecer Viviane, que era um bebê lindo e saudável. Marco Antônio e a família de Penha se deram muito bem. Marco gostou muito da cidade e do clima, e foi nessa viagem que eles decidiram morar em Fortaleza. Durante um tempo, Marco permaneceu em São Paulo, enquanto Maria da Penha passou a morar no Ceará com a sua bebê. Marco Antônio e Maria da Penha tiveram no total 3 meninas: Viviane, Cláudia e, em 1980, nasceu Fabíola, a filha caçula do casal. Marco se estabilizou profissionalmente, obteve a cidadania brasileira e foi aí que a sua atitude começou a mudar. Penha percebia que o marido já não era mais o mesmo homem por quem ela um dia se apaixonou. Ele não tinha paciência com as filhas, era grosseiro e usava palavras para humilhar e diminuir a esposa. Penha estava infeliz e já não sabia mais o que fazer. As agressões físicas e psicológicas atingiram tanto a mulher
quanto as filhas que viviam sob constante medo. Penha tentava se esquivar das agressões e proteger as suas meninas, mas apesar de desejar a separação, ela temia por sua vida devido às ameaças vindas do marido. As mulheres eram subjugadas e não havia nenhuma lei que pudessem as proteger. Temendo pelo seu bem-estar e das filhas, Maria da Penha permaneceu casada, mas sonhava com um dia em que seu marido encontraria outra pessoa e a deixaria em paz. Mas o tempo passou e Marco Antônio não mudava sua atitude, tampouco decidia pelo divórcio. E em 9 de maio de 1983, Maria da Penha foi acordada com um enorme estouro dentro do quarto do casal. Penha havia recebido um disparo nas costas enquanto dormia. E o seu primeiro pensamento foi de que Marcos, seu marido, era o responsável por aquilo. Assustada e sem entender o que tinha acontecido, ela tentou se levantar da cama, mas não conseguiu. Por conta do disparo, Maria da Penha, de apenas 38 anos, perdeu a capacidade de movimentar as suas pernas. Marco foi encontrado no chão da cozinha com as roupas rasgadas. Marco Antônio disse que a casa havia sido invadida por homens que dispararam contra Penha. Porém, ao perceberem que havia pessoas se aproximando da casa, os invasores fugiram imediatamente. Maria da Penha passou por 2 cirurgias, várias internações e durante 4 meses lutou por sua vida. E após esse período, ela retornou para casa em uma cadeira de rodas e totalmente dependente do auxílio do marido e da cuidadora que lhe prestava atendimento. A vítima acreditava na versão do marido. Ela acreditava que sua casa havia sido invadida e que Marcos não teve nada a ver com o que aconteceu com ela. Porém, com seu retorno, Penha percebeu algumas inconsistências nas histórias contadas por Marco. Além disso, o comportamento do marido só piorava. Em um dia, durante o banho, Penha percebeu que havia corrente elétrica passando na água da banheira. Ela avisou ao marido, pois aquilo era muito perigoso. Ela poderia acabar sendo eletrificada. Mas mesmo assim, Marco insistiu que ela deveria entrar naquela banheira. Aos gritos, Penha chamou a atenção da cuidadora, que correu para ver o que estava acontecendo. Marco parecia ansioso para se livrar da sua esposa, já que a sua primeira tentativa foi frustrada. Durante as investigações, as contradições de Marco Antônio iam ficando cada vez mais evidentes e em 1991 ocorreu o primeiro julgamento, onde Marco foi condenado a 15 anos de prisão. No entanto, com os recursos movidos pelo advogado, ele manteve-se em liberdade. Pensando na segurança das filhas e de tantas outras mulheres que passavam pelo mesmo horror que ela havia passado, Maria da Penha passou a lutar por justiça. Em 1994, Penha lançou o livro Sobrevivi, Posso Contar, o que fez com que sua história repercutisse internacionalmente. Em 2009, ela fundou o Instituto Maria da Penha, uma organização sem fins lucrativos para promover a defesa da mulher. O segundo julgamento ocorreu 5 anos mais tarde. Marco Antônio foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, mas a sentença novamente não foi cumprida. Mais uma vez, Marco Antônio permaneceu livre. Em 2001, Maria da Penha processou o Estado brasileiro por negligência, por ter se silenciado no seu caso de violência doméstica. O Estado do Ceará chegou a pagar uma indenização à vítima. 6 anos mais tarde, Maria da Penha chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Somente em 2002, após quase 20 anos desde o dia do crime, Marco Antônio foi preso, porém ele cumpriu menos de 1/3 da sua pena. Após essa longa busca por justiça, a Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei de número 11.340 define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. A lei indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher que está sofrendo a violência. Porém, de acordo com Marco Antônio, a versão foi completamente diferente. Na madrugada do dia 9 de maio de 1983, ele estava dormindo em casa com a sua família quando escutou um barulho. E quando foi verificar,
ele foi atacado por um dos invasores e ouviu um disparo forte vindo de outro cômodo da casa. Durante a luta corporal, Marco Antônio foi levado para o hospital e lá reconheceu os agressores, identificados como Paulo e Maravilha. E segundo entrevistas, Marco Antônio alega que só soube o que tinha acontecido a Penha após questionar as enfermeiras sobre a visita da esposa. Sim, ele soube que sua esposa estava internada na UTI. Marco Antônio argumenta até os dias de hoje que é completamente inocente e acusa Maria da Penha de ter destruído a sua vida. Ele afirma que o seu casamento era bom, sua família harmoniosa e que seu único erro foi tê-la traído, o que gerou imensa revolta na esposa, que resolveu vingar-se do marido infiel. Em outubro de 2010, Marco Antônio Heredia Viveiros lançou o livro A Verdade Não Contada no caso Maria da Penha, onde acusa a ex de ser uma farsa. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada por analogia para proteger os homens. O homem que sofre de violência doméstica não deve se envergonhar de procurar ajuda. Homens e mulheres podem ser violentos e é seu direito prezar por sua vida. Se você está vivendo alguma situação de violência, ligue 180 e denuncie. Deixe nos comentários sua opinião sobre o caso. E então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia, deixe nos comentários. E se não conhecia, me diga. Foi interessante conhecer? E se você tem alguma sugestão de caso, pode deixar também nos comentários, que assim que possível eu trago ele aqui pra gente. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva caso você não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.